Certo. Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar início à continuação da aula passada. Vamos continuar relembrando um pouquinho das particularidades do que é um anticorpo, certo? Porque nós vamos utilizar bastante na nossa disciplina de imunodiagnóstico. Então, é necessário a gente ter em mente como é que se comporta o anticorpo, o que é que muda de um anticorpo para outro, tá bom? Então, vamos dar continuidade de onde nós paramos. Me avisem, por favor, se houver algum problema, tá? E a tela estiver congelando. Pode avisar pelo bate-papo, por favor. Bom, então aqui relembrando a estrutura do anticorpo, que nós já havíamos visto, né? Então, nós temos um fragmento da imunoglobulina, né? Que nada mais é, um anticorpo nada mais é do que uma imunoglobulina, então nós temos vários tipos. Aqui mostrando já de uma forma menos detalhista, com menos, falando menos daquelas interações químicas, né? Que nós havíamos visto de cadeia leve, cadeia pesada, o que forma, né? As pontes de hidrogênio e tudo mais. Então, aqui nós temos na parte superior da cadeia a ligação, né? Onde é que o antígeno vai fazer essa ligação. Estão conseguindo acompanhar, tá? Só você indo mesmo, tá bom? Então, nós temos a porção de ligação do antígeno, né? Lembram o que é um antígeno? O antígeno pode ser, a gente pode definir ele como qualquer corpo estranho ou micro-organismo, qualquer substância estranha que entre em contato com o nosso organismo, tá bom? Então, ao entrar em contato com o nosso organismo, nós vamos tentar combater de alguma forma, certo? E como é que a gente vai fazer isso? Mandando um anticorpo, né, uma imunoglobulina, para fazer o reconhecimento daquele patógeno, daquele antígeno, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer agora? Sabendo onde é que é a porção de ligação do antígeno, né? Eu posso saber onde é a ligação também dos receptores. O que são, para que servem esses receptores? Esses receptores, quando a gente vai fazer, quando um micro-organismo entra em contato com o nosso organismo, tem aquelas células que nós conversamos na aula anterior, que são as chamadas de células apresentadoras de antígenos. Então, essas células apresentadoras de antígenos, elas têm essa possibilidade de se ligar, né, a uma imunoglobulina e apresentar, né, mostrar que tem alguma coisa errada ali no nosso organismo. Então, para isso, nós temos a porção, né, de ligação de receptores, que são os receptores de reconhecimento, que nós chamamos de FC. Tá? Então, são os receptores para quê? A gente pode ter a ligação de macrófagos, a gente pode ter a ligação de várias células de defesa que vão ali ativar aquela imunoglobulina. Aqui na porção inferior, também do anticorpo, nós temos a porção de ligação do sítio de complemento, né? O sistema complemento que é muito importante ali para o nosso organismo. O que o sistema complemento vai fazer? O sistema complemento, ele vai estar ativo, né? Ali, as proteínas que formam o sistema complemento, elas vão estar ativas no nosso organismo. E a partir do momento que tiver esse reconhecimento, elas vão dar a continuidade, elas vão dar a ativação de uma cascata, né? Então, são várias proteínas que vão ativar ali o sistema complemento. Não vamos entrar agora no detalhe sobre o que é o sistema complemento, mas nós temos, posso falar para vocês que nós temos 3 vias de ativação, né? Então, através dessas 3 vias de ativação, nós podemos, então, recrutar uma célula específica para ir no local daquela infecção. Então, aqui eu tenho o sítio de ligação ao complemento, e vocês já ouviram falar que a gente consegue, para algumas doenças, nós conseguimos
vamos dizer que herdar, né? A gente pode falar assim, os anticorpos da mãe, né? Então, qual é o anticorpo que a gente consegue falar que consegue ali atravessar a barreira transplacentária? Vocês lembram qual é o anticorpo? Eu gostaria que vocês comentassem aqui, tá? Eu gostaria que vocês falassem se vocês lembram ou se vocês não lembram qual é o anticorpo que tem essa transferência, né, transplacentária. Por conta disso, que muitas vezes, quando a gente está fazendo o pré-natal, tem várias solicitações de exames para diversas doenças. Por quê? Porque assim a gente vai saber se a mãe tem possibilidade de passar, né, aquela doença, se ela vai conseguir ou se ela vai conseguir imunizar o bebê através dessa passagem do anticorpo para o bebê. Então, depois eu quero que vocês me digam se vocês lembram aí qual é o anticorpo, tá? Aqui é a região da dobradiça do anticorpo. Então, o que ele vai fazer? Essa dobradiça, que é como se fosse uma dobradiça de porta, ela vai permitir que o anticorpo ele se ligue, né, na superfície do patógeno, mesmo que na superfície do patógeno, que lá nesse antígeno, o sítio de ligação seja distante. Então, é como se fosse mesmo aquela dobradiça da porta, né? Então, ele consegue se ligar ali naquele sítio de receptor do antígeno e fazer o reconhecimento, né? Mas deixando bem claro que agora a gente sabe, desde a aula passada, que nós temos não só a ativação imediata do anticorpo, né? Então, nós temos aquelas barreiras, as barreiras primárias, né? Onde tem primeiro a pele, né? O muco, o pH, o pelo, né? Que são as barreiras primárias. E depois nós vemos que a barreira secundária. Então, eu posso ter a ativação do meu linfócito T, né? Sem que haja ativação do meu anticorpo. Tá bom? Então, para isso, ele precisa passar para a fase de quê? Daquela proteína, daquela célula, perdão, que vai fazer a estimulação, né, dos plasmócitos, que são os linfócitos B. Então, através da estimulação dos plasmócitos, nós temos a produção das imunoglobulinas, que são os anticorpos, tá bom? E aqui falando novamente, que foi onde nós paramos na aula passada, né, sobre a questão das imunoglobulinas. Por que que eu tenho, primeiramente, no primeiro momento de um combate a uma infecção ou de reconhecimento, porque primeiramente eu tenho a IgG, né, desculpa, a IgM, e só depois eu tenho a IgG. Então, por que para alguns testes diagnósticos específicos eu vou precisar solicitar, o médico solicita o IgE, né? Ou então porque ele vai solicitar um IgA. Então, nós vimos que o IgM, ele é a primeira imunoglobulina, né, a ser recrutada por conta da sua estrutura, né, já que ele é um pentâmero. Então, as imunoglobulinas, elas são formadas por anticorpos, certo? Algumas imunoglobulinas possuem mais de um anticorpo, o que faz com que ele tenha um maior sítio de reconhecimento, tá? Então, ele tendo uma maior possibilidade de reconhecimento, fica muito mais fácil ele agir diante de um corpo estranho. Como nós vimos, eu vou voltar um slide para que vocês possam ver novamente onde é o sítio de reconhecimento, né, do antígeno. Então, lá, ó, na porção superior, eu tenho a ligação do antígeno. Então, aqui eu tenho um anticorpo. Na imunoglobulina IgM, né, eu tenho vários anticorpos fazendo ali aquele reconhecimento do antígeno. Então, seria muito mais fácil de fazer o reconhecimento. Por isso que que ela é a primeira imunoglobulina que a gente tem uma resposta. Se nós formos fazer a sorologia, então, numa infecção recente, né, que a gente fala uma infecção aguda, nós vamos ter ali a presença do IgM por conta dessa estrutura, já que ela é um pentâmero com uma maior superfície de reconhecimento. Após isso, ocorre um período que a gente chama de soroconversão, né? E o que é essa soroconversão?
A soroconversão é quando eu troco a minha imunoglobulina. Então, eu estou passando de uma imunoglobulina que é IgM, né, que já fez o reconhecimento daquele meu patógeno, para uma imunoglobulina de memória, né, que na verdade é o IgG. Então, o IgG ele é formado apenas por um anticorpo. Então, agora a gente consegue entender, né, quem ali conseguiria fazer um reconhecimento mais rápido e mais eficiente, por conta da sua estrutura química, né, da sua composição. Então, o que acontece? O IgG é uma imunoglobulina formada por um anticorpo e ela possui 4 tipos. Então, nós temos a imunoglobulina 1, 2, 3 e 4, né? Sendo que é uma delas apenas que vai fazer essa passagem, né, da mãe ali para o feto, que a gente fala. Então, aqui a gente já sabe agora que a imunoglobulina que consegue atravessar a barreira transplacentária é o IgG, tá bom? Então, o IgG ele consegue armazenar, né, essa informação, ele tem um reconhecimento rápido. Então, ali no seu organismo, a partir do momento que você entrou em contato com algum patógeno estranho, é como se a gente tivesse um banco de dados, onde nesse banco de dados nós temos a possibilidade de acessar toda vez que a gente entra em contato novamente com aquele patógeno, tá? E por que então, eu tenho que tomar, vou dar um exemplo aqui para vocês. Professora, você está dizendo que toda vez que eu entro em contato com aquele patógeno, eu tenho como se fosse um banco de dados, onde a gente consegue fazer, né, acessar e fazer, olha, esse patógeno aqui eu já entrei em contato, então eu já sei como agir. Então, por que para algumas doenças nós temos que tomar vacina todos os anos? Por exemplo, como... Oi, Leida, qual parte que você não entendeu? Pode falar aqui. Ah, IgG, tudo bem. Vou voltar aqui um pouquinho para falar um pouco da IgG. Bom, a imunoglobulina IgG, né, ela é uma imunoglobulina de infecção tardia, então ocorre aquela soroconversão. A soroconversão nada mais é do que passar para IgM, de IgM para IgG. O que a IgG vai fazer? Ela vai armazenar informações, né? Ela possui aquele banco de dados, ali como se fosse um banco de dados, que armazena informações. Vou dar um exemplo mais claro para ver se você consegue me entender. Por exemplo, tem alguém que você conhece que tenha um perfume muito marcante, muito característico, que quando você sente aquele perfume, você fala assim, nossa, lembrei daquela pessoa. Por quê? Porque já é uma característica, né, daquela pessoa. O perfume dela, né, você sentir aquele perfume já faz você lembrar daquela pessoa. Então, rapidamente você acessa ali o seu banco de dados, né, que é o seu cérebro e tudo mais, e você lembra daquela pessoa. Então, é isso que o IgG vai fazer. Quando o patógeno entra em contato novamente com o nosso organismo, ele acessa o banco de dados dele, como se fosse ali um banco de dados da Interpol, né, onde fica todos os criminosos mais perigosos. Então, ele acessa ali o banco de dados dele e já consegue agir daquela forma específica. Ah, então ele já sabe que se ele agir de tal maneira, se ele recrutar tais células, fica muito mais fácil dele destruir aquele patógeno. E por que é tão importante que haja uma destruição rápida daquele patógeno? Porque durante uma infecção, nós temos diversas células inflamatórias. O que essas células inflamatórias vão fazer? Vão recrutar mais células. Então, se o paciente ficar muito tempo naquele período inflamatório, eu posso ter necrose, né? Eu posso ter uma morte celular não programada. Então, se eu já sei como lidar com aquele patógeno, o meu tempo de resposta é muito maior e o meu período de inflamação é muito menor. Entendeu? Deu para entender como é que ele consegue armazenar? Então, eu tenho reconhecimento com o IgM, com uma superfície muito maior, e aí eu passo a fazer a mudança para o IgG, que vai armazenar as informações daquele patógeno, né, me dizendo como eu consigo combater aquele patógeno de forma mais rápida. Deu para entender? Tá, você me diz aí se entendeu. Se não entendeu, não tem problema, eu tento dar outro exemplo para a gente entender, tá bom? Então,
vamos voltar até a Leida me dar um retorno. Como é que esse IgG, né, ele funciona? Então, ele armazena a resposta e a partir do segundo momento ele já sabe como é que vai combater. Bom, então como é... Não, então por que... Ah, muito bem, que legal. Então, por que eu preciso tomar a vacina contra a gripe todos os anos se eu tenho uma imunoglobulina que tem um banco de dados enorme e armazena informações sobre aquele patógeno, né, sobre aquele vírus, o vírus influenza, que é o vírus causador da gripe? Por que então isso acontece? Bom, para a gente é mais ou menos assim. Para ele não ser reconhecido, para o vírus não ser reconhecido pelo nosso sistema imunológico, o que ele faz? Ele sofre mutação ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Só que o vírus influenza, por ele ser um vírus segmentado, ele tem uma maior possibilidade de mudança. Dando um exemplo básico para vocês. Eu vejo, vou dar o exemplo da Leida. Eu vejo a Leida de cabelo vermelho hoje. Então, se eu quiser falar para alguém, olha, pode chamar a Leida para mim? Ah, quem é a Leida? A Leida é aquela pessoa de cabelo vermelho. Tudo bem? Então, aquela pessoa que eu indiquei vai procurar alguém de cabelo vermelho, certo? E não vai ter dificuldade para encontrar, certo? Só que no outro dia, a Leida pinta o cabelo dela de azul, né? Então, a Leida pintou o cabelo dela de azul. Eu não reconheço mais a Leida. Por quê? Porque eu conhecia ela com o cabelo vermelho. Então, quando eu for falar, você pode chamar a Leida para mim? Quem é a Leida? Aquela de cabelo vermelho. E a pessoa for procurar, não vai encontrar porque já mudou. Então, perde o reconhecimento. É assim que acontece com o vírus. Como ele sofre mudanças na sua composição, principalmente das proteínas que vão se ligar na superfície da célula, não se preocupem, que eu vou mostrar para vocês como é que ocorre essa ligação, né? Que a gente fala que é essa interação antígeno-anticorpo, tá bom? Não se preocupem. Então, se ele vai fazer esse reconhecimento e houve uma troca de alguma proteína, de algum aminoácido nesse vírus, o meu sistema imune não reconhece mais. Então, o que eu preciso fazer? Principalmente para vírus segmentado, como o vírus da gripe. Eu preciso fazer uma vacina todos os anos com os vírus que estão circulando. Porque assim eu consigo deixar aquela população imune. Se eu tomar a vacina do vírus contra a gripe desse ano e não tomar ano que vem, eu vou ficar gripada novamente. Se for, né, se for um vírus que mudou, eu vou ficar gripada novamente. Por um acaso, se eu entrar em contato e o vírus não tiver mudado, não tiver sofrido mutação, eu apenas vou ter um leve desconforto porque o meu organismo vai estar lutando contra aquele vírus. Então, não necessariamente, eu não preciso tomar vacina. Porém, o vírus muda muito, porque ele precisa mudar para ele permanecer no ambiente. Se ele não mudar, o nosso organismo reconhece e consegue combater de forma muito rápida. Tá? Ou então, o que acontece? Pior ainda, como ele não muda muito, ele tem a capacidade de se atrelar ao nosso DNA. Então, a partir do momento que ele se atrela ao nosso DNA, a gente não consegue, né, destruir, porque senão nós vamos ter morte celular, que é o que acontece com HPV, que é o que acontece com HIV, o que acontece com o herpes vírus, tá certo? Então, o vírus da gripe muda muito, o meu sistema imunológico não reconhece e eu preciso de uma vacina todos os anos. E onde é que entra aí a imunoglobulina IgE? Bom, o IgE ela é uma imunoglobulina que ela vai te dar uma resposta contra as alergias, né? Como nós já havíamos conversado. Então, geralmente, quando você está sofrendo um processo alérgico, o que o IgE faz? Vocês me disseram que tem bastante alergia, né, a várias coisas. Então, o que o IgE faz? Olha, esse organismo está entrando em contato com um micro-organismo estranho, vamos ali fazer a estimulação de mastócitos, né, que vai ocorrer aquela degranulação dos mastócitos, e esses grânulos, eles são citotóxicos. O que vai acontecer diante de um processo ali
de alergia. A gente tem a liberação de histamina, né? Histamina é um vasodilatador. Então, o que vai acontecer? Vai ter muita produção exacerbada de muco e inflamação ali no local. Geralmente, quem sente muito isso é quem tem rinite e sinusite, né? Porque fica uma inflamação aqui na região, né? Nessa região nasal, fica nesses seios nasais, fica aquela inflamação. Então, eu tenho muita produção, muita liberação de histamina, né? Eu tenho mastócitos fazendo a degranulação e eu tenho a produção de muco. Então, o que nós vamos fazer quando nós estamos em um período? O que o antihistamínico vai fazer? Controlar essa inflamação, né? Esse processo inflamatório, controlar essa produção de histamina e geralmente para a produção de muco, tá bom? Então, essa imunoglobulina aí já com alguns parasitas, como os eumintos, né? Então, o que acontece? Porque os eumintos também vão estimular. Porque quando tem algum euminto no meu organismo, eu também tenho a estimulação de mastócitos, né? Então, eu vou ter que recrutar o IgE. Então, um estimula o outro. Então, um estimula o outro. E quanto mais IgE. Então, quando o médico solicitar o exame, você vai poder ver ali, né? Você vai mensurar a quantidade de IgE presente ali naquele organismo, tá bom? Se tiver alguma dúvida em relação ao IgE, podem perguntar. Bom, em relação ao IgD, a IgD ela é associada também a uma infecção recente. Alguns livros falam que ela não tem um papel bem descrito, né, no nosso sistema imunológico, mas que ela seria um suporte em uma infecção aguda, já então dando suporte para a IgM, tá bom? Eu acho que tem uma tabelinha depois que a gente vai poder acompanhar melhor. Bom, a imunoglobulina IgA, ela já é uma imunoglobulina que ela pode ser de várias formas. Então, eu posso ter apenas um anticorpo formando a IgA, 2 anticorpos ou até 3 anticorpos. E onde a imunoglobulina IgA ela vai estar presente? Ela vai estar presente principalmente nas mucosas, tá? Então, onde eu tenho IgA? Na mucosa principalmente na mucosa gástrica ali. Então, ela vai agir quando a gente tiver uma infecção, por exemplo, por uma bactéria, né? Lembra quando a gente come aquele lanche na rua ali, né? A gente não consegue nem enxergar em casa. Então, causa uma gastroenterite tentando mostrar para uma célula efetora que tem alguma coisa errada ali no nosso organismo. Tá? Ela vai estar presente também, como a gente já havia conversado, naquele primeiro leite materno, né, que a gente chama de colostro, onde é muito importante para o bebê, né, para o recém-nascido fazer a ingestão desse primeiro leite, como a gente havia conversado também, algumas pessoas vendiam, né, essa primeira porção do leite que saía do peito da mãe por conta da elevada quantidade de IgA, né, presente ali. Então, a IgA ela vai ser um anticorpo de mucosa. E nós vamos ver com o decorrer do tempo, para cada micro-organismo, geralmente a gente tem ali um anticorpo presente. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida em relação às imunoglobulinas, podem perguntar. Então, aqui esse quadro, né, ele mostra um pouquinho sobre as principais funções, né? Então, eu tenho a representação aqui das imunoglobulinas, né, e a ocorrência delas. Então, a IgG, diz aqui que é a mais abundante, né, principalmente no plasma e na linfa. A função dela, qual é a função? Fagocitose, né? Então, ela vai principalmente oferecer aquela proteção contra bactérias, vírus e algumas toxinas, né? Um tipo de IgG que eu quero que vocês me falem quando a gente for fazer a nossa atividade, que qual é o tipo de IgG que consegue atravessar a barreira transplacentária. Porque não basta a gente dizer só que é o IgG, né? Então, como nós somos biomédicos,
nós temos que saber qual é o tipo de IgG, tá bom? Então, a gente tem a IgA mais relacionada ali ao leite materno, então vai estar presente nas secreções, né? Secreções como leite, secreções gástricas, muco, saliva, lágrima, tá bom? Então, qual é a função principal? Proteger o organismo da invasão viral, né, ou bacteriana através das mucosas. O IgM, que vai ser aquela primeira imunoglobulina, né, a fazer o reconhecimento do antígeno. Então, ele fala aqui que o IG dele vai estar presente na superfície dos linfócitos B, né, dando ali aquele suporte, aquele estímulo. E o IgE, ele vai ser estimulado por mastócitos, né? Lembra que a gente conversou agora há pouco sobre essa estimulação, a degranulação de mastócitos. O que é essa degranulação? O mastócito, ele possui alguns grânulos, que a gente fala que são grânulos citotóxicos, e em uma célula não ativa, aqueles grânulos eles estão ali, né, presente na célula. Só que quando tem uma infecção muito intensa, né, quando você é estimulado por algum micro-organismo ou alguma substância que vai causar uma alergia, então ocorre que esses grânulos são liberados no nosso organismo, que a gente chama de degranulação, tá? Então, olha, ele vai modelar, né, essa liberação de grânulos e esses grânulos eles estimulam a histamina, que é um vasodilatador, tá? Então, vai desencadear aquela reação alérgica. Muitas vezes eles fazem isso para nos proteger. Só que aí a gente sente todo aquele desconforto, né, que alguns de vocês já conhecem. Tá? Então, o que é, já que a gente falou bastante sobre o anticorpo, o que é esse antígeno? Bom, o antígeno, ele é uma substância ou alguma coisa que vá causar uma sensibilização do seu sistema imunológico e uma resposta do sistema imunológico. Então, eu vou ter a antigenicidade, que é relacionado à resposta celular, né? Que nós havíamos conversado que a resposta celular está relacionada principalmente às células T, e a imunogenicidade, né? Que está relacionado à resposta de células B, que é a resposta humoral, né? Então, o que acontece? Esses antígenos, quando entram em contato com o nosso organismo, as nossas células não fazem o reconhecimento total, né? Então, o que ele vai pegar? Ele vai pegar uma porção daquele antígeno, um pedacinho daquele antígeno para fazer o reconhecimento, né? Que a gente pode chamar de apteno, né? Tem outros nomes também para ele. O que vai acontecer? Eles são moléculas pequenas, né? Que vão se ligar a moléculas carreadoras. O que são moléculas carreadoras? A gente pode dizer que uma molécula carreadora é como se ela carregasse algo, como se ela levasse, né, algo até, por exemplo, ela reconheceu um patógeno, então ela vai fazer carregar aquele patógeno até uma célula efetora, tá bom? Então, o que a gente fala? Que são os determinantes antigênicos ou epítopos. Então, é como se fosse uma particularidade de cada célula. Assim como nós somos indivíduos diferentes, cada antígeno também possui a sua particularidade. Tá? Então, cada antígeno vai estimular o teu sistema imunológico de uma forma diferente. Vou colocar na plataforma a aula, tá bom? E eu vou colocar também em PDF para vocês. Então, vai ficar o vídeo e vai ficar o PDF, tá bom? Não se preocupem. Tá. Então, quais são os principais fatores que vão afetar essa imunogenicidade, né? Lembrem ali que a imunogenicidade está relacionada à resposta humoral, à resposta de células B. Então, nós estamos falando de antígeno e de anticorpo, tá bom? Então, o que vai me dizer como é que vai ser? A natureza química desse agente, né? Então, tem um reconhecimento de acordo com a natureza química, para saber se é uma bactéria, para saber se é um vírus, para saber se é um protozoário, se é um euminto, tá? As características filogenéticas, que é uma característica filogenética. É o seu organismo reconhecer, por exemplo, como material genético daquele organismo. Ele sabe se é DNA, ele sabe se é RNA, ele sabe se é derivado de um patógeno já reconhecido, que já entrou em contato com você.
tá? Com o seu organismo, então é uma característica filogenética, né? A estrutura espacial, então se mudar alguma proteína ali que vai se conectar aos receptores celulares, ele já muda a forma de reconhecimento. Vocês lembram o que são receptores celulares? Me digam aqui, por favor, se vocês lembram o que são receptores celulares. Bom, a estabilidade da forma de administração desse antígeno, como é que a gente precisa, quando é que a gente precisa saber a estabilidade na forma de administração? Quando nós vamos fazer uso de uma vacina, né? Porque eu não posso submeter o paciente a uma vacina que não foi testada, a uma vacina que eu não sei quais são os efeitos adversos no organismo do paciente. Algumas vacinas, como a gente fala, principalmente vacinas para vírus, nós não podemos fazer uso do vírus vivo. Por quê? Porque você pode manifestar os sintomas como se tivesse entrado em contato diretamente com o vírus. Então, o que a gente faz? Nós fazemos várias passagens de célula, como se nós estivéssemos diminuindo a carga viral, né? Então, eu vou ali, é como se eu tivesse um líquido muito espesso, onde eu vou adicionando mais líquido para ele ficar bem, né, bem fraquinho. Então, eu passo na célula várias vezes, até eu ter certeza que aquele vírus ele foi inativo, porém, que o meu organismo vá reconhecer as proteínas que tem naquele vírus. Então, a gente pode fazer uso de algumas substâncias. Essas substâncias, elas vão ajudar, né, a potencializar a resposta, que são substâncias adjuvantes, tá? Então, são vacinas com substâncias adjuvantes. Elas potencializam aquela vacina, elas potencializam a nossa resposta também. Então, na vacina tem a subcutânea, né, a intradérmica ou intramuscular. E o que vai depender? Para a gente fazer uma vacina, como a gente conversou, nós temos vários passos. Então, o que muda? Por que eu tenho que tomar uma vacina subcutânea, intradérmica? Porque na pesquisa durante a elaboração da vacina, a gente sabe qual foi, onde foi que deu a melhor resposta, tá? Então, se eu tenho uma melhor resposta imune quando eu aplico aquela vacina de forma subcutânea, então eu vou oferecer para o paciente subcutâneo. Intradérmica, então tem que ser intradérmica. Ah, não, eu só tenho uma resposta eficiente se for intramuscular, que é geralmente aquela que a gente sente maior desconforto, né? Então, eu vou oferecer para ele de uma forma intramuscular. Tá bom? Então, a vacina que a gente faz o uso, né? Nós conhecemos como antígeno, tá bom? Então, aqui é a especialização da resposta imune humoral. Então, como nós conversamos, é só um esquema. No primeiro momento, eu tenho o IgM, né? No segundo momento, onde a gente chama, porque a gente não pode falar, pode, a gente até pode falar, mudou de IgM para IgG. Mas fica muito mais elegante a gente falar que houve uma soroconversão, né? Então, vai haver uma soroconversão de IgM para IgG, né? E nós vamos ter os tipos de imunoglobulinas presentes ali naquela infecção, tá bom? De acordo com a resposta necessária, eles vão agir. Isso, a BCG é muito dolorida, né? A Leida está falando aqui da vacina. E tem outra também, né? Eu acho que é uma vacina contra a bactéria que todo mundo reclama muito, é intramuscular também. Eu esqueci agora. Bezetacil, eu acho, né? Que todo mundo reclama demais. Mas por que tem que ser eu desse acho que a jeito? tetânica também, professora. Ai, como Isso. dói, fica cansado o braço. É verdade. Mas por que tem que ser desse jeito? Porque eles, no estudo que eles fizeram, eles perceberam que nesse tecido tem uma maior resposta. Então, infelizmente, a gente tem que tomar desse jeito, né? Aí, algumas pessoas falam assim que alguns enfermeiros ou técnicos de enfermagem têm a mão pesada, né? Que parece que tem algumas pessoas que a gente toma, que aplicam a vacina na gente e a gente não sente nada. Mal que sabe, né? Isso. Eu não sei muito bem como funciona, mas eu acho que existe um pouco isso. Às vezes a gente chega no posto de saúde para tomar aquela vacina
e o técnico de enfermagem, enfermeiro, ele não está num bom dia e a gente vai se sentir com certeza, né? Então, aqui, em relação aos testes diagnósticos, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos anticorpos monoclonais e anticorpos policlonais, né? O que é um anticorpo monoclonal e o que é um anticorpo policlonal? Bom, o monoclonal, ele é um clone de uma única célula, então ele vai ter um reconhecimento específico para aquele antígeno, tá bom? Então ele vai possuir sítios de ligação ao antígeno idêntico. E o policlonal, ele vai ser um múltiplo de clones de células produtoras de anticorpos. Então ele vai possuir diversas regiões, essas regiões que vocês estão vendo aí, em azul, amarelo, vermelho, significa que ele tem várias especificidades antigênicas. Então, quando é que é vantagem usar um, quando é vantagem usar outro? Olha, geralmente, os testes diagnósticos com anticorpos monoclonais, eles são muito mais específicos, porque, como a gente já está vendo aqui, eles possuem um sítio de ligação que já vai ser direcionado para aquele patógeno. Quando a gente tem um teste diagnóstico feito, produzido com um anticorpo policlonal, pode ser que ele faça o reconhecimento, né, de um patógeno de forma errada. Por quê? Porque ele possui diversas identidades antigênicas. Mas também vai depender da especificidade do teste, tá bom? Então, o anticorpo monoclonal e o anticorpo policlonal. Relacionando a vacina, o que era importante também a gente falar? Que a gente não tem o costume de tomar a vacina e ver se realmente nós estamos imunes, né? Então, qual seria o certo? Principalmente para a vacina da hepatite B. É você fazer a sorologia para saber se você tem um anticorpo contra aquele, né, patógeno, contra aquele antígeno que é o vírus da hepatite B. Alguém aqui que já tomou a vacina da hepatite B fez a sorologia para saber se está tudo certinho? Eu fiz, professora. Você fez a sorologia? Que legal! E como foi que... Foi assim, porque eu sempre procurei buscar fazer as vacinas, né? E eu fui fazer um curso que precisava ter todas as vacinas lá na Forças Armadas, aí quando eu estava em Belém. Sim. Aí lá eles perguntaram, eu disse, olha, eu tenho, mas eu acho que eu estou com uma atrasada, que era justo a hepatite, né? Sim. Aí eles pegaram o pedido de admissão. Ficou sem áudio agora, Leida. Então, é muito importante a gente fazer, né, a sorologia. A Leida teve a oportunidade de fazer, mas a gente não tem a oportunidade de fazer para saber se tem realmente. Então, às vezes, então quer dizer que a vacina pode não fazer efeito? Pode. Você pode tomar, né, a vacina e não produzir anticorpos contra ela. E aí, então, você vai entrar em contato com aquele patógeno, vai ficar doente, vai apresentar positividade para ele, e você vai ficar pensando, poxa, mas eu tomei a vacina, por que eu estou doente? Né? Então, seria interessante que todos pudéssemos fazer essa utilização da sorologia para saber se a gente tem anticorpo realmente contra essas doenças. E, professora, aqui não foi uma pergunta, você estava falando, comentando sobre imunidade, teste de vacina. Uhum. Em relação a essa vacina aí que a Rússia já está oferecendo, que logo em breve, o que a senhora acha, assim, é uma vacina mesmo já eficaz por pouco tempo e que não foi quase nem falado, de repente chegou, surgiu, disse que já tem a vacina? Então, nós temos várias etapas antes de elaborar uma vacina. Estamos vivendo um momento atípico, né? Porque o mundo precisa de uma vacina contra o coronavírus, então tá uma corrida meio maluca por conta disso. Na minha opinião pessoal, não acredito que seja confiável você submeter a um ser humano a uma vacina que não passou por diversos testes antes de ser liberada. Então, eu acho que está um pouco rápido demais. Como a gente fala, é importante a gente ter uma vacina contra o coronavírus, é importante, mas nada pode passar à frente da ciência, né? Então, se for feita de uma forma rápida, mas que tenha todos os testes ali comprovados, eu acho que tudo bem, não tem problema.
Mas se for feita de uma forma rápida, só para dizer, o meu país foi o primeiro que produziu a vacina, submeter a população a essa vacina e depois perceber que não deu certo, então é um pouco complicado, né? Então tem que haver bastante estudos. Eu li uma reportagem sobre essa vacina que uma faculdade do Paraná, se eu não me engano, vai fazer Sim, é uma verdade. parceria, né, para ver realmente Sim. testar e tudo mais. Então, Ontem passou assim, no jornal. isso. Então, se não tiver problema algum para que a gente tome em relação às reações adversas, a se realmente nós vamos produzir anticorpos contra o coronavírus, então não tem problema. Que bom, porque assim a gente consegue, né, estabilizar. Eu acho que o coronavírus vai ser igual o vírus da gripe. Todo ano nós teremos que tomar uma vacina diferente, porque ele muda muito. Então, só em Belém, nós já temos mais de 6 tipos circulantes. O que significa dizer que houve uma alteração ali, né, na estrutura dele. Não a ponto de, ai meu Deus, outros tipos diferentes, mas ele está começando a mudar muito rápido. Geralmente, a mudança do vírus, ela demora muito tempo, ela demora anos para acontecer. Então, o influenza, o da gripe, o rinovírus, que é do resfriado, e o corona, eles estão mudando muito rápido. Então, quando muda muito rápido, todo ano tem que ter uma vacina diferente. Verdade. E levando em conta, como a senhora acabou de falar, né, os testes, né? Será que foram feitos em gente, só em animal mesmo? Porque eu assisti no jornal que tinha feito só em cavalo, pelo amor de Deus. E Isso, é verdade, é complicado. Se eu não me engano, ele também falou que a filha dele havia feito o uso da vacina e que ela apresentou apenas um quadro febril. foi. Isso, né? Quando a gente faz o uso de alguma vacina, eu acho que vocês lembram também, principalmente, por exemplo, a antitetânica, a gente tem, ou a da gripe também, a gente tem uma resposta daquela vacina. Por quê? Porque tem uma batalha ali dentro do nosso organismo que está acontecendo. Então, é normal a gente ter um pouco de febre, sentir um pouco de mal-estar. E isso aqui é necessário fazer os outros testes para saber se é confiável ou não, né? Bom, então aqui, né, é um esquemazinho para gente. Então, as respostas humorais, elas quase são sempre policlonais. O que significa dizer? Que ele vai produzir diversas partículas antigênicas, né, que vai ser baseado na especificidade do que o pesquisador está tentando fazer. Então, é o que ele fala. Então, vai ser baseado em sua especificidade, né, com o desenvolvimento de técnicas para isolar anticorpos específicos e utilizar como diagnóstico e terapia. Então, o meu organismo produz geralmente uma resposta diferenciada, que são policlonais. Então, poli vem de vários, né, diversos anticorpos. E então eu vou fazer aquele cultivo celular em laboratório e vou delimitar o que eu quero. Vou escolher o que eu quero, né? Qual o tipo de anticorpo que eu quero, para poder ali fazer, desenvolver o meu teste de diagnóstico. Então, daí eu já vou fazer um anticorpo monoclonal. Tá? Eu vou escolher. Então, eu mostro uma resposta monoclonal e a partir do trabalho em laboratório, eu consigo, então, realizar a produção do anticorpo monoclonal. Onde foi um marco a produção do anticorpo monoclonal? Quando os pesquisadores conseguiram fazer o isolamento para o vírus do HIV. Então, era muito mais rápido, muito mais fácil de você saber se aquele paciente estava infectado, né, pelo vírus do HIV, porque a gente tinha um anticorpo específico, né? Eu não sei se vocês já pararam para ler, mas a história do vírus do HIV é uma história assim fantástica, muito, muito legal mesmo. Eu acho que é o Samir que vai passar a virologia para vocês, né? Bom, então a gente parou aqui, vamos entrar na próxima aula rapidamente. Tá? Deixa eu ver aqui rapidinho, trocar aqui o slide.
Deixa eu ver. Vou compartilhar outra tela com vocês. Tá. Então, aqui a gente já vai conversar um pouquinho sobre essa interação, né? Nós vamos até às 9h10, creio que dê para a gente terminar. Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho dessa interação, né? Antígeno-anticorpo. Se tiverem alguma dúvida, podem falar. E eu acho muito legal quando vocês participam da aula, tá? Então, fiquem à vontade, podem participar da aula, tá bom? Então, a gente entra aqui naquele conceito antigo, né? Que alguns livros falam, nem usam mais, que é o conceito chave-fechadura. Mas por que a gente ainda utiliza isso, então? Nada mais é do que você mostrar de uma forma interativa como ocorre esse reconhecimento, né? Então, o que vai delimitar onde o vírus vai conseguir se instalar, onde a bactéria vai conseguir se instalar, né? A gente tem bactéria intracelular e extracelular, e o vírus é intracelular obrigatório. Para que eles consigam entrar na nossa célula, eles precisam que as proteínas de superfície façam um reconhecimento das proteínas de superfície que tem neles, tá? Então, tem que ser tudo certinho, tem que ser mesmo ali chave, fechadura, né? Então, o sítio, aqui voltando aqui para a aula, o que ele fala? O sítio de combinação de um anticorpo é localizado na porção Fab. Vocês lembram lá daquela porção Fab, né? Que a gente viu na imagem, mas eu vou deixar disponível para vocês olharem novamente, né? Quanto mais a gente estuda aquilo e mais a gente fala sobre aquilo, fica muito mais fácil o nosso entendimento, tá? Então, essa porção Fab, ela é constituída por regiões hipervariáveis de cadeias leves e pesadas. O que significa? Essa porção, ela vai ser de acordo com o tipo de estímulo, como nós estávamos vendo anteriormente. Então, de acordo com o estímulo, essa porção Fab, ela vai fazer o reconhecimento para IgM, para IgG, para IgA, para IgE, para IgD, tá bom? Então, quando a gente fala região hipervariável, que ela pode variar de acordo com o estímulo que ela está ali sofrendo, tá? Então, o determinante antigênico vai se alinhar, né, a uma fenda formada pelo sítio de combinação com anticorpo, como a gente está vendo aqui na imagem, né? Então, eu tenho meu antígeno, eu tenho meu anticorpo, que seria a chave, né? E eu tenho essa ligação. Quando eu tenho essa ligação, a gente pode chamar de especificidade. Então, essa ligação ela é muito específica. Não sei se já ouviram falar também, a gente fala que alguns patógenos têm tropismo por certo tipo celular, né? A gente não usa muito mais essa palavra tropismo, por quê? Como o vírus Zika antes acreditava que ele tinha essa especificidade por células somente cerebrais. Mas agora a gente consegue, através de várias pesquisas, a gente percebeu que não é somente por tecido, né, neurológico. Onde tiver o receptor celular, que é o AXL, né, do Zika, ele vai conseguir se ligar. Então, tem um artigo que ele mostra que a gente tem receptor do tipo AXL, né, ali no útero, em alguns outros órgãos. Então, eu não posso dizer que ele tem tropismo, porque onde tiver o receptor, ele vai se ligar, por conta da especificidade, tá? Agora, vamos dizer, o vírus da hepatite B, hepatite C, hepatite A, né? A gente tem várias hepatites. Onde é que eu vou ter o reconhecimento daquele vírus? Principalmente no fígado. Por quê? Porque é lá que eu tenho, né, o receptor para ele, né? Então, se ele só tem a chave que abre aquela fechadura lá no fígado, então ele só vai se ligar lá no fígado. Por isso que a gente fala de especificidade, ele é específico para aquela área. Porém, tem alguns outros órgãos do nosso corpo que, se ele conseguir fazer o reconhecimento, ele também vai conseguir fazer a destruição celular. Tá? Então, essa especificidade, ela segue esse conceito, apesar de algumas pessoas acharem
que é um conceito ultrapassado, mas é esse conceito de chave fechadura. Ele só vai se ligar onde houver esse encaixe perfeito. E o que acontece? Como eu falei para vocês, se trocar alguma parte daquela chave, não entra mais na fechadura, então não tem mais o reconhecimento. E é isso que alguns patógenos fazem, né? Eles trocam alguma estrutura, né, dessa proteína que vai ser reconhecida para burlar o sistema imunológico. Então, o sistema imune, que uma vez poderia fazer o reconhecimento perfeito desse patógeno, agora ele já não consegue mais fazer, porque o patógeno mudou. E se o patógeno não mudar, ele some ali da população, ele não consegue se perpetuar. E o vírus, a bactéria, eles querem ficar ali todo o tempo, certo? Então, se eles têm que ficar ali todo o tempo eles vão mudar. Aqui, novamente, o sítio de ligação, né? Mostrando para vocês. Então, a gente tem as cadeias leves, as cadeias pesadas, a porção FC, né? Que é aquela porção hipervariável, né? O sítio de ligação do antígeno, que já é naquela porção, a gente está vendo aqui uma interação química com um determinante antigênico, né? O que é um determinante antigênico? É aquela proteína de superfície que vai ser reconhecida pelo anticorpo, como a gente está mostrando aqui, tá? E o sítio de ligação do antígeno, tá? O que é, em outras palavras, o que é um determinante antigênico, para ficar mais claro para vocês? Deixa eu abrir aqui o bate-papo para ver se vocês estão entendendo. Bom, um determinante antigênico é a menor porção de um patógeno que é responsável por induzir uma resposta imune no nosso organismo, tá? Então, aquela menor porçãozinha que consegue estimular uma resposta imunológica, então ela é conhecida como epítopo, tá? Que é um determinante antigênico. Cada patógeno tem o seu determinante antigênico, tá bom? É uma característica própria dele. Então, aqui, já ouviram falar que a ligação antígeno-anticorpo ela é uma ligação irreversível, né? É uma ligação muito forte. Então, só que as ligações antígeno-anticorpo, me falem se a tela ficou parada para vocês, porque ela está assim para mim, tá? Eu não sei se está assim para vocês. Então, essas ligações, elas têm uma natureza química muito forte, porém, se nós tivermos apenas um antígeno e um anticorpo, eu consigo desfazer essa ligação. Então, quando é que eu vou ter uma ligação muito forte, né? Que é uma ligação ali que a gente chama de covalente, quando eu tiver mais de uma interação. Então, eu tenho diversas moléculas fazendo aquela interação. Aí vai soltar, imaginar. Mas imagina que tem outras 5 pessoas segurando aquela mesma cadeira com você. Então, aquela ligação, aquela interação, ela é muito mais forte. E aí sim a gente consegue falar que a interação antígeno-anticorpo, ela é uma interação covalente, né? Uma ligação muito forte, tá bom? Então, olha só, aqui ele fala. O que vai fazer essa ligação? Ela pode ser feita através de pontes de hidrogênio, né? Ligações eletrostáticas, a força de Van der Waals e ligações hidrofóbicas. E a gente vai ter múltiplas ligações entre o antígeno e o anticorpo, que vai garantir, né, que eles fiquem ligados ali fortemente ligados. Então, múltiplas ligações fazem com que eles fiquem... Sim, pode falar. Tem algo bacana a leitura do slide, tipo mais vista, não sei o que é, preta. A internet está tão ruim que às vezes... Ah, tá. Só um momento que eu vou tentar... Parou? Saiu agora? Saiu agora. Tá. É porque quando eu abro o bate-papo, ele fica assim, às vezes. Então, o porquê que isso é importante a gente saber isso aqui? Bom, porque no teste de diagnóstico, a gente vai fazer alguns procedimentos onde nós vamos fazer algumas lavagens, né? Então, por exemplo, no teste do ELISA, né? No teste do ELISA, eu vou colocar ali a minha amostra, eu vou colocar o meu anticorpo, dependendo do que eu estou procurando, ou o meu antígeno,
E eu vou submeter aquela placa a um processo de lavagem. E eu vou realmente lavar, eu vou jogar água, né, naquele procedimento, naquela placa, com a minha amostra e com a minha outra substância, que é o anticorpo, e ele não vai sair. Então, eu vou me perguntar, por que ele não vai sair? Né? Porque eu consigo fazer, como é que eu consigo fazer um exame onde eu vou jogar água e aquela ligação não vai ser quebrada? Justamente por conta disso, porque eu tenho múltiplas ligações entre o antígeno e o anticorpo, que vai garantir, né, que ele fique ligado ali bem forte, tá bom? Mas nós vamos ver com mais calma quando a gente for falar sobre os testes. Por isso que é importante a gente ver essa base agora bem, né, tranquila, de uma forma bem devagar, porque depois a gente vai conseguir empregar ela no teste de diagnóstico. Então, aqui tá só para mostrar, né, a interação entre o antígeno e o anticorpo, né, lá nas células B. Aqui são as ligações químicas que acontecem, né, as interações de pontos de hidrogênio, né, as interações de Van der Waals, as interações iônicas, que eu vou deixar para vocês também olharem com calma, tá bom? Então, ligações não covalentes são ligações reversíveis, porém, várias moléculas eu tenho uma ligação irreversível, tá? Então, quais são essas características importantes também? Então, nós, assim como na nossa vida pessoal, nós temos afinidades com algumas pessoas, né? Lá no antígeno anticorpo também a gente tem essa característica de afinidade. Então, essa afinidade é que vai delimitar a força de interação entre o único sítio de ligação do antígeno, né, com o anticorpo, tá certo? Então, é necessário que haja afinidade para poder haver a interação, a ligação entre eles dois. Então, aqui eu tenho dois exemplos, um com uma alta afinidade e um com uma baixa afinidade, certo? Então, vocês lembram lá que a gente sempre fala que os opostos se atraem, né? E os iguais se repelem, tá? Então, aqui é mais ou menos isso que vai acontecer. Então, quando eu tenho cargas opostas, eu vou atrair mais, né? Então, por isso que aquela célula, aquela proteína, aquele epítopo que está na superfície ali do vírus, da bactéria, consegue se ligar no meu receptor celular. Porque eles têm cargas opostas, né? Então, eles têm forças opostas. E por conta disso, eles também conseguem se ligar. Então, vai muito dessa interação, dessa afinidade. Então, eu tenho uma alta afinidade com cargas opostas ali, fazendo aquele sítio de ligação forte, né? E eu tenho aqui, no segundo exemplo, um com baixa afinidade, onde já eu não tenho muita interação entre as cargas ali formada por eles, tá? Então, eu posso ter um de alta afinidade e um de baixa afinidade. Essa reversibilidade, que também está na natureza das reações antígeno-anticorpo. Então, uma vez que não ocorra essa ligação forte, essa ligação covalente, né, a gente pode dizer que elas são reversíveis, tá? Então, ligação fraca, uma ligação de baixa afinidade, eu tenho uma ligação reversível. Onde isso é importante no meu teste diagnóstico? Se eu não fizer um estudo bem elaborado em relação ao teste que eu vou fazer, eu posso escolher uma proteína para produzir o meu teste diagnóstico que tenha baixa afinidade com o que eu estou procurando. Então, sempre vai dar um falso negativo ou um falso positivo, porque eu não tenho uma boa afinidade, então qualquer coisa consegue quebrar aquela interação, aquela ligação. Tá? Avidez, tá? É muito importante também a avidez. Então, o que é a avidez? Ela é a força de interação total entre o antígeno e entre o anticorpo, tá? Então, quanto mais ávido, né, quanto mais forte essa interação, né, mais avidez aquele teste tem. Então, eu tenho a soma das duas afinidades, né, ali envolvidas, tá bom? Então, tem um exame no imunodiagnóstico que a gente chama de avidez de IgG. Né? Esse teste de avidez de IgG você pode fazer para saber se você soroconverteu de IgM para IgG recente ou se você soroconverteu de IgM para IgG há muito tempo atrás. Quando isso é importante? Por exemplo,
Eu quero saber se eu ainda tenho um anticorpo ali para a febre amarela, que a gente tem que tomar a vacina da febre amarela, né? Ou então para alguma vacina que eu tenha tomado há muito tempo atrás. Ou melhor, eu estou fazendo pré-natal e eu tenho que saber se a grávida que está com rubéola, por exemplo, né? Que a rubéola é bem grave para o bebê. Então, se a grávida apresentar o IgG para rubéola, eu preciso fazer o teste de avidez de IgG para saber se ela soroconverteu agora, né? Que ela acabou de sair de uma infecção recente, porque isso é grave para o bebê, ou se ela soroconverteu há um tempo atrás. Então, eu não tenho mais com o que me preocupar. Então, eu vou saber se essa interação está forte ou se essa interação está fraca, tá? Especificidade, né? Como a gente conversou, a especificidade é uma característica específica daquele anticorpo, né? Onde ele consegue distinguir dentre diversos outros antígenos. Então, ali dá um exemplo de alguém com um perfume marcante, né? Então, aquele perfume ele é tão marcante daquela pessoa que eu consigo distinguir quem chegou, né? Se ela chegou ou não, né? Então, é muito específico, é muito específico. Ele consegue, eu posso ser infectado por diversos patógenos ao mesmo tempo. Porém, como o meu anticorpo ele tem uma especificidade, né? O meu teste de imunodiagnóstico ele tem uma especificidade, é muito mais fácil de eu conseguir saber se realmente eu estou ali infectada com aquele patógeno ou não, tá certo? Então, muito importante a gente pegar uma bula de um kit e ler em relação à especificidade e à sensibilidade do teste. Então, reação cruzada. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui para vocês. Tá, tenho um exemplo aqui. Então, a reação cruzada é quando dois antígenos, eles possuem características físico-químicas parecidas, semelhantes, tá? Então, olha só. Tenho aqui dois antígenos diferentes que apresentam epítopos estruturalmente semelhantes, como eu falei para vocês. Onde acontece muito isso? Nas arboviroses. Os testes diagnósticos para arbovírus é muito complicado porque eles são muito semelhantes. Lembram que é uma arbovirose? Dentro das arboviroses eu tenho a dengue, a chikungunya, né, o maiaro, o oropoxi, o zika. Então, quando eles vão produzir um teste, um imunodiagnóstico, né, um imunoteste, para saber se o paciente ele tem zika, ou ele tem dengue, ou ele tem chikungunya, pode haver essa reação cruzada. Porque, apesar deles serem diferentes, eles têm estruturas químicas e físicas semelhantes. Então, o teu teste, você quer saber se você está com chikungunya, mas a proteína é muito parecida com o do dengue. Então, ali vai dizer que você não é que você está com dengue, por exemplo, e não com chikungunya. Então, é muito complicado fazer diagnóstico para arbovirose, muito complicado mesmo, tá? Então, eu tenho antígenos diferentes com naturezas físico-químicas parecidas, tá? Estruturalmente semelhantes. Então, esse anticorpo é específico para um epítopo, né? Está dizendo aqui. Ele ligado ou não é epítopo relacionado, mas com propriedades químicas similares, como a gente está vendo aqui na imagem. Então, na primeira imagem, eu tenho aqui o anticorpo, né? E o anti-A. E ele se ligou perfeitamente, né? Azul e laranjado. E nas reações cruzadas, ele também vai se ligar, por mais que ele não seja, né, aquele meu alvo, porque a estrutura físico-química é parecida. Então, aqui no exemplo, eu tenho um epítopo compartilhado, porque a chave encaixou perfeitamente naquele sistema lá, chave e fechadura. Então, eu posso dar um diagnóstico errado. Tá? Então, para você elaborar um exame, um imunodiagnóstico, você necessita fazer um estudo detalhado, né, do vírus ou da bactéria, como é agora no caso do corona, para saber se vai fazer efeito ou então se você quer saber se tem realmente, se já foi contaminado com aquele vírus, para saber se você não está, se o teste diagnóstico não está detectando outro vírus ao invés do corona, por exemplo. Tá bom? Então, isso é uma reação cruzada, tá? E aqui a gente vai começar agora a entrar, só vou mostrar para vocês mais até esse slide, tá bom?
que nós vamos começar a entrar, então, nos testes diagnósticos. Então, na próxima aula, nós já vamos ver o primeiro teste diagnóstico. Então, para isso, nós temos métodos com reagentes não marcados e métodos com reagentes marcados, tá certo? Então, os métodos com reagentes não marcados, a gente tem a ligação do anticorpo, né, que vai alterar o estado físico do antígeno, que é como na reação de aglutinação e reação de precipitação. Então, o que é uma reação de aglutinação? Já fizeram o teste para saber qual o tipo sanguíneo de vocês? Alguém aí já fez? Sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Ou então já teve a possibilidade de fazer o seu próprio teste no laboratório e acompanhar como Sim, é? professora. Já fizeram? Nós fizemos. Isso. Aí você percebeu que começa a aglutinar as partículas ali, né? Sim. Isso. Então, por quê? Porque está alterando, né, aquela estrutura física ali do antígeno. Então, é muito legal quando a gente consegue observar isso, porque a gente consegue entender melhor, não é? Sim. E qual é o seu tipo sanguíneo? O meu é O positivo, se não me engano. O positivo? Isso. Ah, muito legal. Saiu um estudo agora recente do Corona dizendo que as pessoas que são do tipo O positivo têm uma maior possibilidade de infecção, né? Por quê? Sim, mas por que isso acontece? Por conta dessa afinidade que a gente tem na célula, na estrutura da célula. Essa chave fechadura perfeita com algumas proteínas presentes na superfície do sangue do tipo O. É legal quando a gente consegue colocar esses nossos exemplos no cotidiano, né? Fica muito mais fácil da gente compreender. Quer falar, Ayla? Pode falar. A senhora falou que, no caso, estudos mostram, né, que as pessoas com sangue O têm mais possibilidade de ser infectadas, né? Aqui em casa, se eu não me engano, a mamãe ela é tipo A e eu sou tipo AB. Só o papai que é tipo O, mas tipo todo mundo aqui que pegou, entendeu? Ah, sim. Não, mas também, olha, o que vai depender? Vai depender da carga viral que você foi exposto, né? Então, se você for exposto a uma alta carga viral, com certeza, né? Então, não é algo que seja determinante. Ah, não, só as pessoas do grupo O. Não, mas a gente tem as pessoas do grupo O têm uma maior facilidade. Assim como as pessoas do grupo B têm uma maior facilidade para o diabetes, né, adquirido. E algumas pessoas do grupo B, elas não têm um receptorzinho na superfície celular que faz com que elas não sejam, dificilmente elas sejam contaminadas por norovírus. Então, isso não é determinante, mas ajuda muito, é como se facilitasse ainda mais. Então, como seu pai é tipo O, né, ele se contaminou, mas vocês foram expostos a uma carga viral alta, e essa proteína ali dos eritrócitos, das hemácias, não é determinante, então vocês também se infectaram. Mas, se fosse, por exemplo, se você fosse submetido à mesma quantidade da carga viral que o seu pai, em um estudo laboratorial, por exemplo, com certeza ele se infectaria mais rápido do que você. Mas como você foi submetido a uma carga viral muito alta, você também, né, foi infectado. E tem outros fatores também, né, que a gente tem que levar em consideração. Mas era só para dar um exemplo para vocês. Ah, vocês fizeram com o Samir, legal. O Samir é um ótimo professor mesmo. Então, a reação de precipitação, que a gente também, eu acho que vocês devem ter feito, né, na imunobásica, que é aquela que a gente faz... Deixa eu ver se vai sair aqui. Peraí, só queria tirar. Tá. A reação de precipitação, que é aquela que a gente faz na placa, né? Então, a gente pode ver ali aquelas proteínas se precipitarem, então a gente consegue perceber a diferença que ocorre entre elas, né? Os reagentes marcados, a gente tem o radioimunensaio, que eu posso marcar com um agente químico, o ELISA, né? Nós vamos conseguir observar uma mudança de cor. Em todos esses aqui, a gente consegue observar uma mudança de cor, né? A imunofluorescência, a citometria de fluxo e o Western blot. Então, só para a gente começar a entrar, agora nós vamos começar a entrar aqui realmente no imunodiagnóstico. E eu preciso que vocês deem uma lida com calma, para que a gente consiga associar tudo que a gente já viu até aqui, quando a gente passar
para os testes, porque vai ficar muito mais fácil para vocês. Ah, eu entendi. Então, por que eu submeto esse teste a uma lavagem e ele não sai? Porque eu tenho uma força muito forte ali, uma ligação covalente entre vários antígenos e vários anticorpos, né? Por que pode dar falso positivo em um teste diagnóstico? Porque eu tenho uma reação cruzada, onde eu tenho o antígeno, né, quimicamente e fisicamente semelhante ao outro. Então, é muito legal a gente fazer essa associação, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Querem falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Bom, então, hoje eu não vou tomar o tempo do professor Jorge, tá? Nós vamos encerrar aqui. Eu vou disponibilizar para vocês a aula do professor Jorge. Demora um pouquinho por conta que a gente tem que editar, né, o começo do vídeo, mas eu vou disponibilizar na plataforma a aula. Vou disponibilizar os slides em PDF e vou deixar para vocês uma atividade, tá? É uma atividade para que a gente possa fixar o conhecimento, tá bom? Então, vamos encerrar a aula. Bom dia, boa aula. Tá? E